Fala pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa semana de atualização jurisprudencial voltada para o exame de ordem, tá? Hoje é o nosso primeiro encontro, nós teremos aí uma atualização de direito penal, tá? Eu peguei os principais julgados do final de 2021 para início de 2022, tá ok pessoal? Então a gente vai começar aqui ao vivo no YouTube destrinchando esses julgados. Eu vou tentar trazer o julgado em si e explicar um pouco sobre ele, né? Não apenas o julgado seco, simplesmente o julgado, mas eu vou trazer o julgado e tentar explicar um pouco sobre como se deu o julgado, trazer alguns exemplos e fazer algumas informações complementares, tá? Para quem está nos assistindo aqui no Instagram, a gente está ao vivo no canal do YouTube, tá? Do Anota Aí Preparatório, tá ok? Deixa eu só configurar aqui. Ok. Então vamos lá, pessoal. O nosso primeiro julgado, né? É um julgado do STJ agora de 7 de dezembro de 2021, tá? A tese foi a seguinte: o crime de porte de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, na modalidade de transportar, admite a participação, tá? A gente precisa voltar um pouco aqui ao artigo 16 da Lei 10.826, que vai trazer o que é o crime de porte de arma de fogo de uso permitido. A gente precisa lembrar que o tipo penal é um tipo penal de conteúdo variado, né? Ou um tipo penal misto alternativo. O que eu quero dizer com isso? Esse tipo penal é um tipo penal que ele vai trazer vários verbos e o agente delituoso, ou seja, o autor da infração penal, praticando qualquer dos verbos, estará cometendo crime, um único crime. Por isso que é tipo penal misto alternativo, tá ok? O exemplo, o caso concreto trazido pelo STJ foi o seguinte: olha, um carro em que Fernando estava dirigindo foi parado em uma blitz policial. Ao revistarem um veículo, encontraram 2 fuzis calibre 7,65 de uso restrito. Fernando afirmou que estava levando as armas para Vinícius. Então perceba, quem efetivamente estava transportando as armas era Fernando, que estaria levando essas armas para Vinícius, ok? O Ministério Público denunciou os dois por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na modalidade transportar, tá? Percebam aqui que o tipo penal do artigo 16 da Lei 10.826 tem vários verbos. Então, nesse exemplo aqui, o Ministério Público entendeu em denunciar os dois, tanto Fernando quanto Vinícius, no tipo penal do artigo 16, que é o porte ilegal de arma de fogo, na modalidade de transportar. O juiz de primeira instância acolheu a tese do MP e condenou os dois. No entanto, o Tribunal de Justiça veio absolveu Vinícius, certo? No sentido de quê? De que entendeu que Vinícius não estava participando do transporte. Na verdade, Vinícius estava em casa, né? De acordo com os fatos aqui. No entanto, o STJ, e é isso aqui que é importante, é o que vai cair na sua prova, o entendimento do STJ aqui, mesmo que o agente não esteja efetivamente transportando, ele continua sendo partícipe do crime. Por quê? Porque ele auxiliou o autor do crime, seja com auxílio material, seja com auxílio formal, ou seja com a instigação de praticar o delito, ou seja, dando ferramentas, auxiliando, dando transporte para que aquele autor levasse o armamento até ele. Então a tese do STJ foi no seguinte sentido: olha, cabe sim participação, certo? No artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, na modalidade de transportar. Em outras palavras, cabe a participação para o crime de porte ilegal de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito, na modalidade de transportar. Relembro aos senhores que esse tipo penal é um tipo penal de conteúdo variado, um tipo penal misto alternativo, em que tem vários verbos. O verbo transportar foi esse que o STJ entendeu que caberia a participação, tá?
Então vamos aqui para o nosso segundo julgado, tá ok? O nosso segundo julgado aqui trazido pelo STJ também, tá? E a tese é a seguinte, tá? Um julgado agora do mês 11 de 2021, certo? Foi recurso repetitivo, tema 931 e saiu no informativo 720. Então, olhe só o tema. O que cai na prova, pessoal, é a tese, é o tema, tá? Mas nada adianta você decorar o tema se você não entender qual foi a razão que o STJ, nesse caso aqui, usou, qual foi a lógica que ele usou para decidir dessa forma. Então, olha só. Na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, ou seja, o não pagamento da multa, pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazer, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Calma aqui, tá? Calma. Todos nós sabemos que os tipos penais, ou eles vão ter uma pena de multa, ou eles vão ter uma pena privativa de liberdade, certo? E aí, em alguns casos, também uma pena restritiva de direitos, tá bom? Então, ou é pena privativa de liberdade, ou restritiva de direito, ou multa. Quando, na hipótese, a pena for uma pena privativa de liberdade e multa, e o agente cumpre a pena privativa de liberdade, então imagina só, imagina que João foi condenado a um crime de furto, a uma pena de 1 a 4 anos. Ele foi condenado à pena máxima, a pena de 4 anos, mais a multa do crime de furto, ok? Pegaram aqui o raciocínio? Ele cumpriu toda a pena privativa de liberdade, mas não cumpriu a pena de multa. Será que a extinção da punibilidade dele ocorre nesse caso? Lá nos termos do artigo 107 do Código Penal, nesse caso depende. E o que o STJ disse foi o seguinte, olha, se ele não pagou a pena de multa porque ele não tinha condições de pagar essa pena de multa, a penalidade dele está extinta, ou seja, ele não responderá mais por crime algum. Agora, se ele não pagou a pena de multa porque ele não quis pagar a pena de multa, ainda vai continuar existindo a punibilidade dele, ele pode ainda continuar respondendo pelo crime e a gente vai ver o que acontece nesse caso específico, tá? Então perceba só o seguinte. A pergunta que eu quero trazer para vocês é o seguinte, olha, o inadimplemento da pena de multa, ou seja, o não pagamento da pena de multa, impede a extinção da punibilidade, mesmo que o agente já tenha cumprido a pena privativa de liberdade? Então, olha só, o agente ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade e foi condenado à pena de multa. Ele cumpriu a pena privativa de liberdade, ok? No entanto, ele não cumpriu a pena de multa. E aí, será que ele ainda pode ser punido por isso? Em regra, sim, tá bom? Pena de multa é pena, então ela precisa ser cumprida. Então a regra é que o agente não extingue a punibilidade para esse agente, ele continuará respondendo pelo crime. Ocorre que, se ele demonstrar que não tem condições de pagar a pena de multa, ou seja, uma pessoa miserável, uma pessoa pobre, realmente não tem condições de pagar, nesse caso, e é o que foi decidido pelo STJ, a extinção da punibilidade, a punibilidade dele será extinta nos termos do artigo 107 do Código Penal pelo integral cumprimento da pena, tá bom? Eu quero trazer aqui para vocês uma informação adicional no seguinte sentido, olha, a gente sabe que foi alterado recentemente o artigo 51, que é o artigo que vai trazer a questão da penalidade de multa e quem tem o dever de executar caso o agente infrator não a pague. Vamos dar uma lida aqui no artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juízo da execução penal e será considerada dívida de valor. Ou seja, em outras palavras, se ele deixa de pagar, ele não volta para o cárcere, tá? Vai virar dívida de valor. Dívida pública, ele tem que se resolver com a fazenda pública. Aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Qual é o entendimento do STF a respeito desse artigo? Ou seja, se o camarada não paga a pena de multa porque ele não quer pagar, não é o caso da decisão do STJ, certo? O STJ disse que se ele não pagar porque ele não tem condições de pagar, está extinta a punibilidade dele. Mas imagina que o camarada não pague a pena de multa porque ele simplesmente não quer pagar essa pena de multa. E aí, o que vai acontecer nesse caso, pessoal? Acompanhe comigo aqui o raciocínio, tá? Se ele não paga a pena de multa porque ele não quer pagar, deliberadamente ele não quer pagar a pena de multa, vai acontecer o seguinte.
o Ministério Público vai ter que executar nos termos da Lei de Execução Penal, certo? Então ele vai executar essa pena de multa lá na vara de execução penal, beleza? A competência inicial, na verdade não é nem competência porque não é uma função jurisdicional, né? Vamos trabalhar com os termos técnicos. A atribuição inicial é do Ministério Público, tá ok? Então o Ministério Público tem a atribuição de executar essa multa e ele vai utilizar qual dispositivo? A Lei de Execução Penal, tá bom? Agora, se o Ministério Público ele fica inerte por um prazo de 90 dias, anotem esse prazo, tá? Se o Ministério Público fica inerte por um prazo de 90 dias, nesse caso, surge o direito para a Fazenda Pública executar. Tá, Leudiano? Tá, professor? Mas aí, a Fazenda Pública vai executar, mas ela vai executar com base na Lei de Execução Penal? Não, ela vai executar com base na Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 89, tá bom? Então olha só, grava esse esquema aqui. Não pagou a multa, não pagou porque não quis a multa, Ministério Público executa e utiliza a LEP, Lei de Execução Penal. Se ele não fizer isso em 90 dias, o que acontece? Surge para a Fazenda Pública o direito da própria Fazenda Pública executar, só que agora não vai utilizar mais a LEP, vai utilizar a LEF, a Lei de Execução Fiscal, tá bom? Então gravem isso aqui é pegadinha de prova certeiro, certamente, tá bom? Vamos aqui então para o nosso terceiro julgado. Esse aqui é importante, esse aqui repercutiu bastante nas redes sociais, tá? Vale a pena que a gente dá uma olhadinha com mais calma aqui nesse terceiro julgado. Preste atenção aqui, tá? Olha só. O crime de injúria racial, espécie do gênero racismo, é imprescritível, tá bom? Então o STF diz que, olha, assim como o racismo previsto na Constituição e previsto na Lei 7.716 de 89, a injúria racial, prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, também é imprescritível. Em outras palavras, ele equiparou a injúria racial ao racismo, tá bom? Vamos dar uma olhada o que é a injúria racial. A injúria racial, senhores, está prevista lá no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º. Preste atenção. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a honra, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, perceba que não tem condição sexual, tá? De novo, raça, cor, etnia, religião, origem e condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Não tem condição sexual, tá? Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? Essa aqui é a injúria racial. Antes desse entendimento do STF, né, ela não era imprescritível e nem inafiançável. Agora, como se equiparou ao próprio racismo lá da Lei 7.716 de 89, tanto a injúria racial quanto o racismo estricto sensu, os dois agora passaram a ser imprescritíveis e inafiançáveis, tá bom? Tá, professor, entendi, ok. Mas qual é a diferença na prática do racismo para a injúria racial? E é isso aqui que eu quero trazer para os senhores. A injúria racial é a ofensa praticada contra uma pessoa determinada, tá? Ou um grupo de indivíduos determinados. 5 amigos, negros, árabes. O bem jurídico a ser protegido pela injúria racial é a honra subjetiva do sujeito passivo, tá? Então, o bem jurídico a ser protegido pela injúria racial é a honra subjetiva. Diferentemente do racismo, tá? O racismo ele protege a igualdade e não a honra subjetiva. E outra coisa, o sujeito passivo do racismo ele é um sujeito passivo indeterminado, um sujeito passivo vago, tá? Como traz a doutrina. Então essa é a grande diferença. Enquanto a injúria racial protege a honra subjetiva, o racismo ele protege a igualdade, tá bom? Outra coisa, o racismo ele não a conduta
do racista, né? O crime de racismo, ele não visa proteger a honra, como foi dito aqui. Ele traz aqui a proteção, ele visa assegurar a igualdade entre as pessoas, tá bom? De novo, injúria racial, pessoas determinadas ou grupos determinados. Racismo, sujeito passivo vago, sujeito passivo indeterminado, tá bom, pessoal? Gravem isso aqui. E ambos agora, de acordo com o STF, são imprescritíveis e inafiançáveis, tá bom? Vamos embora aqui. Julgado de número 4, tá? Julgado de número 4, trazido aqui pelo STJ, tá bom? E diz o seguinte, olha só a tese, e gravem a tese, tá? O importante para questões da prova da OAB é você ficar ligado nas teses, tá ok, pessoal? Fiquem ligados nas teses, porque no fio da navalha mesmo, a questão ela vai cobrar a tese, tá bom? O que eu tô trazendo para vocês aqui é um pouco a mais, eu quero trazer a explicação de como a corte chegou a essa tese e quais são os detalhes desses julgados, tá ok? Então vamos lá. O nosso quarto julgado, a tese é a seguinte: é imperiosa a redução proporcional da pena base quando o tribunal de origem, em recurso exclusivo da vítima, gravem isso aqui, recurso exclusivo da vítima, afastar uma circunstância judicial negativa do artigo 59 do Código Penal, reconhecida na sentença condenatória. Não entendeu nada? Calma que eu vou destrinchar isso aqui, tá? Olha só, toda vez que o magistrado ele vai fazer a dosimetria da pena, ele utiliza, porque o código determina que ele utilize, o chamado sistema trifásico de dosimetria da pena, também conhecido como sistema Nelson-Grier. É um sistema que vai trazer 3 fases para você calcular a pena. O juiz, numa primeira fase, ele vai olhar as circunstâncias judiciais do crime, que são aquelas previstas lá no artigo 59, tá? Eu trouxe até aqui para vocês o artigo 59. Então o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, vai estabelecer a pena base. E essa pena base, pessoal, gravem isso aqui, tá? Ela não pode ficar aquém do mínimo legal, nem pode ir além do máximo legal, tá bom? Então perceba, imagine o crime de furto, pena de 1 a 4 anos. Essa pena base ela vai ficar transitando aqui entre 1 e 4 anos. Ela não pode ter 4 anos e meio e não pode ter 6 meses, por exemplo. Ela fica fixa, variando entre 1 e 4 anos, a depender das circunstâncias judiciais, a depender dessas condições aqui do artigo 59, tá bom? O segundo momento que o juiz vai avaliar, né, nesse sistema trifásico são as agravantes e as atenuantes, lá dos artigos 60, 62 e 61 do Código Penal. Tá? Aqui também o juiz ele vai ficar adstrito à pena mínima e à pena máxima trazida no Código Penal. Tá? Somente nas causas de aumento, e eu esqueci de colocar aqui, causas de aumento e diminuição, é que o magistrado, que é a última fase, tá, causas de aumento e causas de diminuição, chamadas também de circunstâncias do crime ou majorantes e minorantes, tudo são sinônimos, tá? Somente nesses exemplos, né, nessa terceira fase, é que a pena vai poder ultrapassar o máximo ou ficar aquém do mínimo, tá ok? Perceberam isso aqui? Então tem a primeira fase, circunstância judicial, segunda fase, agravante e atenuante, terceira fase, causa de aumento e diminuição. O que o julgado trouxe para a gente? O julgado diz o seguinte, olha só, é obrigatória a redução, vou transformar esse julgado em palavras mais fáceis, é obrigatória a redução da pena base. A pena base é onde? É a primeira fase, lá do artigo 59 do Código Penal. Quando o tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastaram a circunstância judicial do artigo 59. Então imagina, olha só, imagina que o réu ele foi condenado e ele teve contra ele, os antecedentes criminais pesaram contra ele, a conduta social dele não era muito boa, então pesou contra ele, a personalidade dele não era das melhores, pesou contra ele, certo? Quando o advogado do réu, né, a defesa recorre e somente ela recorreu, por isso é um recurso exclusivo da defesa, tá? Quando o recurso é exclusivo da defesa e o tribunal reconhece
retira algumas dessas circunstâncias, é obrigatório, e é isso que o julgado traz, é imperioso, é obrigatório a redução proporcional da pena. Entenderam aqui? Então, toda vez que a defesa recorrer de forma exclusiva, ou seja, só ela recorreu, o Ministério Público não quis recorrer, tá? E aí é o que a gente chama, é o que a gente diz que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, mas isso é tema para outra aula, tá bom? Mas toda vez que houver recurso exclusivo da defesa e a turma a turma no tribunal que recebeu esse recurso avaliar e tirar algumas das circunstâncias judiciais, tem que ocorrer obrigatoriamente a redução proporcional dessa pena. Tá, ok? Normalmente, para cada circunstância judicial, você acrescenta 1/6 da pena, tá? Então, da mesma forma, se você retira cada circunstância judicial, você vai diminuir também 1/6 da pena, tá bom? Lembramos que estamos falando da primeira fase da dosimetria da pena, tá ok? O nosso quinto julgado é interessante que ele mescla um pouco de direito tributário com direito penal, tá? A mera interpretação equivocada de norma tributária não configura crime de excesso de exação, ou seja, excesso de cobrança de tributo, tá? Foi decidido pela sexta turma no RESP número tal, agora no mês 10 de 2021 e está no informativo 712, tá? Professor, que crime é esse? Crime de excesso de exação? Nunca ouvi falar nesse crime. Que tipo de crime é esse? Crime de excesso de exação. Olha só, preste atenção. O delito de excesso de exação está previsto lá no artigo 316 do Código Penal, tá? E ele vai dizer o seguinte, 316 parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, olha, se um funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe, olha, tem que ter a consciência, ou deveria saber, tá bom? Ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório, gravoso, a que a lei não autoriza, tá bom? Imagina o seguinte exemplo, pessoal. Voltar aqui para o julgado. Imagina o seguinte exemplo. Você compra o seu imóvel, certo? E aí você tem que pagar lá o ITBI, certo? Você comprou, você é o promitente comprador, você paga o ITBI. Quando você chega no cartório, a legislação que trata do ITBI, ela é um pouco complicada. O camarada lá não sabe se ele vai tributar você pelo valor venal do imóvel, que é como manda a Constituição, ou se ele vai tributar você pela avaliação que o município fez sobre aquele imóvel, que muitas vezes é maior, justamente para arrecadar mais, se ele vai te tributar pelo valor de mercado daquele imóvel, se ele vai te tributar pelo valor que está no contrato de compra e venda daquele imóvel, isso acaba sendo complicado. Então, a pessoa que vai te tributar lá, o tabelião no cartório de registro de imóveis, né? Na verdade, ele faz a função material ali, ele vai fazer um cálculo e ele pode errar. Por quê? Por conta dessa interpretação equivocada sobre a matéria tributária. Se ele errar essa interpretação, por ser difícil mesmo de interpretar, e acabar te cobrando mais do que devia, será que ele responde pelo crime de exação, de excesso de exação, ou seja, de excesso de cobrança de tributo? Não, é justamente esse o entendimento que o STJ trouxe. Olha, a mera interpretação equivocada da norma tributária não configura o crime de excesso de exação previsto no artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal, tá bom? Então gravem esse exemplo que fica bem fácil para a prova dos senhores, tá ok? Lembrando o seguinte, olha só, deixa eu ver aqui se esse aqui é o nosso último julgado. Exato, tá, pessoal? Para quem não sabe o que é o crime de excesso de exação, está previsto lá no artigo 316, parágrafo 1º, tá? O excesso de exação é a cobrança além do previsto na lei de algum tributo, tá bom? O exemplo que eu dei aqui do nosso julgado foi o exemplo de um tabelião. Vou repetir o exemplo. Imagine que você compra o seu imóvel, tá? E aí, se você é comprador do imóvel, você tem que pagar o ITBI, ok? Você chega no cartório de registro de imóveis e vai lá para fazer a documentação, para fazer o registro do seu imóvel, e o tabelião calcula o ITBI. Só que já vem uma dúvida, esse ITBI vai ser calculado em cima do valor venal do imóvel, como diz a Constituição, vai ser calculado em cima
do valor que está no contrato vai ser calculado em cima da avaliação que é o que o município fez em cima desse imóvel, né? Porque muitas vezes o município ele avalia acima do que o imóvel vale justamente para recolher mais ITBI. Como é que vai ser feita essa avaliação? E aí isso pode confundir o próprio tabelião. Se houver essa confusão e for de boa fé, ele não vai responder pelo crime de exação, de excesso de exação de tributo, de contribuição. Enfim, ele não vai responder pelo delito do artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal, tá ok? Pessoal, ficou alguma dúvida aqui a respeito dos julgados? Deixa eu voltar aqui para mim. Ficou alguma dúvida aqui, senhores, a respeito dos julgados? Eu sei que eu trouxe alguns temas, principalmente essa questão que mistura tributário com penal pode ser um pouco complexo para quem ainda não está acostumado com os termos tributários, tá? Mas a prova da OAB é assim, a prova da OAB ela interdisciplina as matérias, é uma matéria de penal dentro de tributário, é uma matéria de empresarial dentro de civil, entendeu? Então ela faz essa mesclagem das matérias e nós temos que estar acostumados, tá bom? Para quem ainda não nos segue no Instagram, sigam a gente lá no Instagram, certo? Anota aí preparatório, tá lá no Instagram, lá todo dia nós lançamos dicas, fazemos enquetes, perguntas, colocamos novidades legislativas e sempre tem informação sobre o exame de ordem, tá? Para quem ainda não participa no nosso grupo no Telegram, tá? No Telegram todo dia a gente está colocando informações úteis, tá discutindo em aula, tá fazendo aula em comunidade fechada, tá bom? Tá tirando dúvida de aluno, então deixei o link aqui abaixo, tá? O link tá na descrição. Entre lá na nossa comunidade do Telegram que eu tenho certeza que você só tem a ganhar, tá bom? Então olha só, pessoal, hoje nós vimos 5 julgados de direito penal que são importantes, eu tenho absoluta certeza que vão cair nos exames da OAB deste ano, né? No exame 34, no exame 35 e quem sabe até no exame 36, tá bom? Amanhã nós teremos aí a nossa segunda aula, tá? A nossa segunda aula será de processo penal, mesmo horário às 20 horas, tá? Então não perca, já marca logo aí, já deixa agendado, tá? Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, eu tenho certeza que vai ser útil para eles fazer essa atualização também do estudo do exame de ordem, tá bom? Então curte, compartilha, já deixa agendado a aula de amanhã e entra no nosso grupo do Telegram que eu tenho certeza que vocês só têm a ganhar, tá bom? Um grande abraço, pessoal, até amanhã às 20 horas com a nossa aula de processo penal. Um abraço, até mais!